Amém. Aleluia. Amém. Quantos estão felizes de estar aqui hoje? Eu estou muito alegre, porque este é um tema que, bom, todos os temas são bons, né? Mas eu gosto muito de falar sobre adoção, sobre paternidade, sobre entender a nossa posição em Cristo. E se em algum momento você fala da tua religião, do que você acredita, e se você entende o que é teu credo, mais do que você se chamar cristão, você precisa entender que você é filho. O cristianismo é um título que foi dado depois de um testemunho de filhos. Mas os apóstolos e a igreja primitiva não se apresentavam como cristãos. Eles não falavam assim, eu sou cristão, posso falar, não. Eles falavam de Cristo e sua referência diante das pessoas é que agora nós somos filhos de Deus. Só que eles ficaram morando na Antioquia por 1 ano e meio para poder ministrar sobre Cristo, sobre o Filho de Deus. E depois de 1 ano de ministração, eles indo embora, as pessoas olhavam para as Escrituras, as pessoas olhavam para os apóstolos, as pessoas olhavam para as Escrituras, e eles olhavam para os apóstolos e eles falavam assim: vocês são cristos pequenos. Em outras palavras, aqueles que eles tinham ministrado sobre o Filho de Deus, eles estavam vivendo 1 ano inteiro. 1 ano inteiro eles estavam vivendo, comendo, dormindo, acordando, fazendo limpeza, fazendo suas necessidades, fazendo ajuda comunitária, estando administrando as finanças, lidando com famílias, lidando com casamentos, lidando com todas as áreas da vida, com trabalhos forçados, talvez trabalho sobre mente, o que for. Mas por 1 ano inteiro eles não mostraram a cristiandade, eles mostraram a natureza de filhos que eles tinham. Isto faz toda a diferença, porque as pessoas não estavam procurando sobre como fazer as coisas, eles estavam vendo a vida de Deus através de filhos, e é isto que transformou a vida desta cidade. Isto é muito importante entender, porque se nós amamos ser filhos de Deus e não amamos títulos, não importa se hoje você é um pastor, não importa se amanhã vai ser um apóstolo, não importa se você é uma ama de casa, se você é uma faxineira, não importa, porque os títulos não te atraem. Os títulos não importam quando você é um filho. Então, se você tem algo que você pode assumir hoje, é que você é filho e filha de Deus. E isto em outra época era uma heresia. Isto em outra época, por isso foi morto Jesus, por isso mataram a Jesus, entre aspas, porque ele se chamava filho de Deus. Hoje nós, muita gente fala, filho de Deus, eu sou filho de Deus, mas na época que se chamava filho de Deus, merecia a cruz, era heresia, como alguém achava-se tanto ao ponto de se achar filho de Deus, porque em outras palavras, se você se acha filho de Deus, você é um Deus, e para eles isso era uma loucura, entende? Para nós que vivemos debaixo de outro tipo de entendimento pelo Espírito, entendemos que esta loucura é real. E através da loucura do Evangelho, nós estamos povoando os céus, trazendo os filhos de Deus dos céus para a terra. Amém? Estamos entendendo isso? Então eu quero que você desde aí entenda isso, e com esse entendimento de um Pai eterno, nós vamos arrancar o nosso estudo. Amém? Hoje, já ministrei 2 vezes, eu fui muito fiel à apostila que vocês me passaram. Mas hoje eu vou querer ministrar através dos versículos bíblicos, e isso tudo que a gente está falando está nas apostilas, vocês vão ver depois, amém? Hoje eu quero que a gente possa ler bastante as Escrituras. Creio que ali está tudo que nós precisamos saber sobre a adoção de Deus, amém? Quero que possam abrir as Escrituras em Efésios capítulo 1, versículo 3, se tiver essa versão Ara, por favor, para eu poder ler a mesma. E hoje vamos entender que esta situação de filhos, já em termos de adoção, por mais que a gente possa ver uma forma onde Deus não se enxerta nele, porque esta adoção era para os judeus, esta adoção era para o povo hebreu principalmente, mas por causa deles rejeitarem isso, glória a Deus, nós entramos. Mas mesmo que nós entrássemos em Cristo, nós estávamos predestinados para ser filhos de Deus. Isto que eu quero que você entenda hoje.
mais do que um acaso, foi um propósito eterno. Foi um Deus Pai falando assim, na eternidade, antes de criar todas as coisas, Deus falou assim: eu quero ter filhos. E um filho, estando presente, falou assim: o que eu posso fazer por ti, Pai? Falou assim: você pode criar filhos. E ele, em obediência, falou assim: então tá bom, eu estou disposto a morrer, se for necessário, para ter filhos dentro desta casa. Isto é muito forte, porque nos faz entender que nós não fomos um acaso dentro da história de Deus. Nós fomos pensados e desenhados com muito amor pelo nosso Pai eterno, antes da fundação do mundo. E desde esta perspectiva eterna, eu quero que você entenda esta adoção. Porque para muitos foi um acaso, foi meu Deus, a misericórdia de Deus. Para alguém que se eleva a um entendimento maior, nós entramos dentro do desenho eterno. Isto quer dizer que teu filho, talvez que está nas drogas, teu filho que está passando por dificuldade hoje, e ele ainda não encontra esta paternidade dentro do desenho de Deus, ele também é um filho de Deus. Ele não está fora, se você acredita nas palavras de vida eterna que estão em você, para que este filho se conecte e seja transformado por Deus, assim como você foi transformado por Deus. Amém? Olha o que diz aqui: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo, assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Amém? Você está incluído nisso. Antes de Deus fundar o mundo, Ele pensou em você, Ele pensou nos teus filhos, Ele pensou nos teus netos, dos tataranetos. Ele não está fora do seu propósito eterno, do seu desejo eterno. E nós precisamos entender isso, porque isso arranca de nós todo pensamento de orfandade, arranca de nós todo pensamento de abandono, arranca de nós qualquer tipo de pensamento assim: não, mas meu pai me abandonou quando eu estava com minha mãe no ventre. Não, teu pai não te abandonou até hoje, porque esse pai que te fez biologicamente não é teu pai, é o instrumento de Deus para te trazer a este tempo. Mas você não foi um acaso da vida, porque antes da fundação do mundo Ele estava pensando em você. E nós precisamos assumir isso. Se nós não assumirmos isso, Satanás vai trazer sobre nós pensamentos de rejeição, pensamentos onde você vai estar sempre com medo de fazer as coisas, porque você acredita que a história tua aqui na terra pode ter sido muito ruim ou muito boa. Você vai acreditar que essa é a tua verdadeira história. Não, tua verdadeira história estava em Cristo antes da fundação do mundo. Irmãos, um dia eu estava ministrando no Paraguai, e por coincidência, eu estava falando assim, por coincidência, mas na verdade eu creio que foi uma inspiração do Espírito Santo. Por coincidência eu estava falando assim: você acha que por acaso, que a tua mãe foi estuprada por uma pessoa, a tua mãe que te teve mesmo querendo te abortar várias vezes, a tua mãe que quando te teve te colocou num saco de lixo, tu acha que isso foi coincidência? Você acha que foi coincidência que exatamente quando ela te coloca no saco de lixo, aparece uma pessoa e te ouve de longe chorando? E essa pessoa, por coincidência, te pega e te coloca como seu filho ou sua filha. E por coincidência, você cresce nesta família, e cresce nesta família onde acredita em Jesus Cristo, e hoje, por coincidência, através desta família, você é um ministro e pastor de Deus. A questão é que, por coincidência, nesse dia, no Paraguai, começa a chorar um jovem lá atrás, gritando. Exatamente aquela coincidência de testemunho que eu inventei na minha cabeça, era exatamente a vida desta pessoa. E era o filho adotivo dos pastores da casa que eu estava ministrando. Eu tinha encontrado um saco de lixo, toda essa história. Para mim não é coincidência. Para mim é uma pessoa que entendeu que ela não nasceu aqui, ela nasceu na eternidade. Eu quero que você entenda isso, porque se você entende isso, você vai ser liberto de histórias mentirosas que falam que você não pode, que falam que você é um fracassado, que falam que você é um lixo, que falam qualquer coisa que pode uma pessoa fora de Deus ter falado para você, e você ter acreditado pelo sofrimento daquele momento.
Hoje, pelo Espírito, estamos te arrancando para te levar ao lugar celestial, onde em Cristo Jesus, teu Pai te diz: tudo que aconteceu na tua vida tem um propósito. Que aquilo que aconteceu na tua vida, você possa trazer filiação para os outros e mostrar o Pai que você tem para eles. Porque eu amo falar do meu pai? Porque exatamente no momento que meu pai biológico, isso é uma história real, meu pai biológico me abandona com minha mãe e mais 3 filhos, foi exatamente onde eu me conecto com meu pai verdadeiro. Hoje eu falo ainda com meu pai. No ano passado eu conheci minha irmã de 15 anos. E eu não sei qual a história da minha irmã de 15 anos, mas ela me olhava assim: mas por que você apareceu agora? Eu falava assim: não sei também. Eu sabia, só que eu não queria destruir a história do seu pai, que pode ter falado qualquer coisa. Não sei qual a história que ele inventou, mas eu sei que ela me olhava e falava assim: meu Deus, mas você é gente boa, você é tranquilo. Eu falava assim. E ela via que eu tratava meu pai biológico de uma forma muito amorosa e falava assim: mas como assim? Eu não sei qual a história que ela tem, mas ela só estava vendo um filho que ama seu pai biológico. E um dia, sentado com meu pai, porque o que acontece? Ele sumiu e ele aparecia 2, 3 anos depois, assim, aparecia, falava assim: oi, vocês estão bem? Sim, ai que bom, vou ajudar você, tá tudo, sumia de novo. Aparecia 2, 3 anos depois, e foi assim, toda a vida foi assim, nunca ajudou minha mãe. A questão é que quando eu me encontro com Deus e Deus me mostra isso que hoje vamos falar, eu comecei a ficar feliz porque meu pai tinha feito isso comigo. Graças a Deus ele nos abandonou com 11 anos. Desde os 11 anos eu desfruto da vida de Deus com minha família. Então hoje a visão que eu tenho do meu pai é uma visão onde Deus usou ele para poder me conectar com meu verdadeiro pai, e não um pai que me abandonou. Eu não sei se estão me fazendo entender, mas isso é libertador, meu irmão. Isso é tão libertador que meu irmão mais velho, que foi criado pelo meu pai quando a gente estava até os 11 anos, ele não entende a mesma coisa. E seu pai o abandonou também. Ele está preso hoje na orfandade. Meus irmãos, isso nos liberta de abusos, isso nos liberta de fracassos, de açoites, de latigaços. Não sei o que pode ter acontecido com teu pai, se te bateu na tua cabeça e te deixou doente. Mas o nosso Pai verdadeiro não faz isso conosco. Aleluia. Isso é o propósito eterno de Deus. Para quê? Para que Deus nos pensou? Para sermos santos e irrepreensíveis perante dele e em amor. Fala comigo, em amor. Somos santos e irrepreensíveis perante ele. Sabe quando você vai viver uma vida de santidade? Sabe quando você vai viver uma vida irrepreensível? Sabe que uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa irrepreensível não é aquela que não erra. Uma pessoa irrepreensível é alguém que tem alguém que repreende de dentro. É alguém que pode falar de dentro: não faz aquilo que você está fazendo. E esta pessoa não é o pastor dela. Esta pessoa não é alguém que fala não faz. Esta pessoa é um pai que ensina de dentro dela. Quando uma pessoa tem alguém que é ensinada de dentro, e que o próprio Deus ensina a não falar dessa forma para sua esposa, a tratar bem as pessoas, aqui de dentro, esta pessoa de fora é a pessoa irrepreensível. De onde que tu aprendeu isso? Você fala assim: meu pai me ensinou, Deus me ensinou. Como você conseguiu? Estes dias a gente teve um momento com os pastores um pouco tenso, e a gente percebeu que a forma que este pastor reagiu foi de Deus. Eu perguntei para ele: por que você fez isso? Não sei, só sei que aqui dentro algo me falou para não fazer besteira. Ele não precisou que sua carne fosse exposta para que as outras pessoas falassem assim: você fez errado. Por que você falou errado? Não, porque aqui dentro alguém me deteve, alguém me repreendeu. Isso é uma característica de um filho amado. Alguém ensinou aquilo que não deve fazer. Amém? Isto se estabelece num ambiente de amor. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E esta adoção de filhos é um ato legal diante do Senhor. Quando vocês estudam nisso, se vocês tiverem um tempo, vocês entendem o que significa enxerto.
vocês vão entender que a natureza do enxerto é uma natureza onde aquilo que estava fora literalmente se une e não há nenhuma diferença com os outros enxertos. Ou seja, se torna um, em mesma natureza e mesma fonte. Através do enxerto não existe, não é que fica um pedaço meio cicatrizado, não. Ele se une a um ponto que se torna a mesma videira. A natureza de adoção, pela tradição romana, e vocês vão ver isso nos seus apostilas, era um ato legal onde todos os direitos do filho não contava a sua história, não contava o que a pessoa tinha feito, o que ela fazia. Ela simplesmente, legalmente, era herdeira daquele que o adotava. Não havia nenhum tipo de diferença. Você é um filho sem importar a tua história. A forma como se adotava era por desejo do pai. Era uma vontade de um pai que queria ter esta pessoa e todo o seu direito como filho ele tinha. Muitas vezes eram pessoas que eram capacitadas, mas não tinham legalidade. E por causa deste ato de adoção, elas tinham legalidade para assumir cargos que nem os próprios filhos, os primogênitos, tinham. Isso é muito forte porque, depois vocês estudam sobre primogenitura, é bem profundo. Primogenitura, hoje eu vou tocar só um pouquinho, mas primogenitura para nós é o primeiro filho. Para uma família é o responsável por tudo que o pai tem. Isso faz muito sentido quando a gente fala de Jesus Cristo. Amém? Nos predestinou para a adoção de filhos, um ato legal. Por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aquilo que nos estabelece numa filiação de direito e co-herdeiros com Cristo, como diz a palavra de Deus, ele nunca pode sair de um lugar chamado geografia de Deus, um lugar onde você caminha espiritualmente, chamado vontade de Deus. A vontade de Deus é o nosso único lugar por direito, onde nós podemos acessar a todas as riquezas de Deus. Não existe outro lugar fora da vontade de Deus. Para Deus não existe nada que você faça fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é o nosso galardão eterno. A vontade de Deus é o único que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, falando assim: eu fiz tal coisa. Deus vai falar assim: como é que é? Não, eu fiz tal coisa, na tua vontade. É verdade. Dentro da vontade de Deus existe herança. Fora da vontade de Deus não existe herança. Isso vamos ver pouco a pouco. Porque Deus não está te pedindo nada que não seja através da sua vontade. Por mais bom que seja, por mais pequeno que seja, por mais minúsculo que seja, se está dentro da sua vontade, você tem toda a graça de Deus disponível para que o Filho de Deus seja visto através da tua vida. E é exatamente isso que Deus vai te pedir contas no tribunal de Cristo. Você não vai chegar falando assim: Deus, eu ganhei 1000 pessoas para Cristo. Não. Você vai falar assim: Deus, eu ganhei aqueles que tu me mandou ganhar. Isso é tão poderoso, irmão, isso é tão poderoso, que quando você entregue contas ao Senhor, você sempre vai reconhecer que foi a graça de Deus que produziu tudo isso que Deus mandou. Isso é tão poderoso para você ver que isso não nasceu de você, que não foi um mérito seu, que foi uma herança de Deus, que foi algo que teu pai te entregou, que quando teu pai fala assim: servo fiel e justo, você merece isto, você vai falar: não mereço nada. Eu não mereço nada, porque o primogênito Cristo Jesus fez por mim aquilo que eu manifestei por Ele. Você merece toda a honra. Então você vai fazer como os anciãos fizeram em Apocalipse. Eles vão receber coroas de honra, e você vai tirar essa coroa falando assim: eu não mereço honra, você merece honra, porque você me deu tudo. Não foi pela minha causa, não foi pelo meu mérito, porque aquilo que você mandou fazer, você me capacitou para fazer. E o próprio Filho de Deus fez em mim, e nesse momento na terra. Isso é muito forte. Porque aí a gente entende que nada no que nós fazemos se agrada a Deus, a não ser a graça de Deus, suficiente em nossas vidas, para agradar o coração do nosso Pai. Isso faz muito sentido. Aleluia! Quantos estamos entendendo?
está frio ali, mas eu estou aqui quente. Diz assim: para o louvor da glória de sua graça. Seguinte: que Ele nos concedeu gratuitamente em quem? Fala comigo, em Cristo, no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, aí está a adoção, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Onde há riqueza de graça? Onde a graça de Deus opera na abundância? Quando nós, pelo Espírito de Deus, se nos desvenda os mistérios da sua vontade. A vontade de Deus é um mistério. Sempre essa pergunta: qual é a vontade de Deus para nós? O Espírito Santo vai te revelar a sua vontade. Eu não tenho como te ministrar a vontade de Deus se você não se posiciona como filho de Deus, falando assim: eu quero a tua vontade. Você acha que Deus não quer te mostrar a sua vontade? Você acha que Deus não quer dirigir a tua vida? E que você não dependa de pessoas para dirigir a tua vida? Isso foi exatamente o que o povo viveu por muitos anos. O povo viveu muito tempo sendo dirigido por líderes que, quando eles pecavam, o povo inteiro sofria. E quando esses líderes estavam em santidade, o povo inteiro se alegrava, mas falavam assim: tomara que esse cara não morra. A questão é que se passaram mais de 3.000 anos de homens de Deus, mas quando você lê as escrituras, você vê que não foram tantos em 3.000 anos. Hebreus os diminui um pouquinho ainda mais. Os heróis da fé, homens que o mundo não era digno de receber, meus irmãos, por 3.000 anos. O que Jesus fez? Não é mais um homem, é uma igreja que representa um homem quando caminha debaixo da vontade de Deus. E esta igreja são os filhos de Deus. Jesus Cristo, antes da criação do mundo, escutem bem, Cristo Deus, o Filho de Deus, era unigênito. Fala comigo, unigênito. Ele é único, não existia outro. Mas quando Ele estabelece este plano de adoção, este plano de redenção, Ele viu não só filhos, e estou muito forte, não filhos primogênitos. Fala comigo, primogênitos. Isso é uma loucura. Porque primogênitos para nós não existem, para Deus existem. Quantos aqui tem mais de 2 primogênitos aqui? Levanta sua mão. Não existem primogênitos para nós. Para nós temos a minha filha, se chama Anne, ela é primogênita. A minha segundogênita se chama Selena. Eu não tenho como colocar a Selena dentro da Anne. Estamos entendendo? Só existe um primogênito. E este primogênito, para a cultura, para a história, para vocês entenderem, era a garantia do pai e da mãe. Porque naquela época não se tinha um filho e 2 filhos e oravam: Senhor, eu posso ter um filho? Meu Deus, não. Se você casou e pode produzir filhos, filhos é de Deus. Se o Senhor te fala não faz filhos, aí calma. Mas você tem a palavra de Deus para frutificar e multiplicar. Estamos entendendo? Naquela época eles não tinham dúvida dos filhos. Era um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 12 filhos, 20 filhos. Entende? E a idade deles era maior. Então, o que o pai fazia? Isso é muito importante entender. Quando você tem um filho, 2 filhos, tudo bem, você pode dividir o tempo. Mas quando você tem 20 filhos, é diferente. O pai cuidava do primogênito, ensinava o primogênito, corrigia o primogênito, passava tempo com o primogênito. Porque o primogênito era a garantia que seus outros filhos iam conhecer o pai através dele. Em outras palavras, o primogênito crescia primeiro para que os outros pudessem crescer a sua estatura igualmente. Aleluia! Isso que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo se tornou primogênito de toda a criação. Jesus Cristo foi o primeiro filho com esta condição de carne e que tinha o Espírito de Deus e que tinha a filiação de Deus, mas ele amadureceu ao ponto de se tornar varão perfeito, para que nós não estivéssemos sendo filhos fora dele. Ele nos incluiu dentro dele e nos tornou a igreja. Quando você lê a igreja,
você sempre vai ler 2 pontos, ou sempre vai se referir a uma palavra. Fala comigo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando você lê Jesus Cristo, sempre está correlacionado à igreja. Porque Deus não vê diferença entre Jesus Cristo e a igreja. Só que Jesus Cristo é a cabeça. Jesus Cristo é quem dirige os passos da igreja. Jesus Cristo é quem dirige esse primeiro filho chamado Jesus Cristo, é quem dirige os outros primogênitos através da sua vontade. Por isso que quando a gente se move na vontade, não é você se movendo, é o próprio Jesus Cristo se movendo. Por isso que nós podemos ter herança com Jesus Cristo, senão nós não teríamos. A herança daquela família de 20 filhos não era para os outros filhos, sabia? A herança, mesmo tendo 20 filhos, era para o primeiro. Toda a herança, toda. Por quê? Porque ele tinha capacidade, ele tinha estrutura, ele tinha ensino para que aqueles pequenininhos pudessem ter uma vida tranquila na terra, através do ensino do primeiro filho. Isso é impressionante. Se vocês leem isso, vocês vão entender a primogenitura. Porque que quanto, e não era que, irmãos, eu quero que você entenda isso. A primogenitura era uma grande responsabilidade. Quando as pessoas entendem que é primogenitura, nós não deixamos mais de estar brincando com a vontade de Deus. Quantos entendem que somos seres eternos? Levante sua mão. Irmão, a eternidade vai fazer todo sentido com que você viva aqui neste momento passageiro aqui na Terra. A eternidade, ela é necessária que você entenda de uma perspectiva onde tudo que você aprendeu aqui vai fazer sentido lá, e tudo que você não aprendeu aqui, você vai passar muito tempo até entender lá. Você precisa entender que este tempo de filho, neste tempo aqui, ele é muito bom, mesmo tendo sido abandonado pelos nossos pais. Porque eu nunca conheceria paternidade se meu pai não tivesse me abandonado. Em outras palavras, o sofrimento que eu vivi com meu pai me trouxe uma revelação do meu verdadeiro pai de uma maneira muito avançada. Eu precisava passar pelo que eu passei. Eu preciso passar pelos sofrimentos que eu passo, para que através desse sofrimento eu entenda quem sou eu por essência. Na essência eu nunca sofro. Mas eu estou passando este tempo, é como se fosse um treinamento de Deus, é como se Deus nos levasse a uma escolinha, é como se Deus nos levasse a um lugar momentâneo para nos fazer entender coisas que, à medida que a gente vai crescendo em Deus, vamos entendendo a nossa verdadeira natureza, que é celestial, não é daqui. É para isso que nós somos filhos agora. Eu não sei se você está entendendo, mas você tem 80 anos aqui na Terra e isso é muito pouco. Isso é muito pouco quando você entende que você é um ser eterno. Mas é um ser eterno que está iniciando agora com este entendimento. Porque se a Bíblia diz que você nasceu em Cristo, é porque você inicia aqui na Terra. O que vai acontecer depois da Terra? Não sabemos, mas aprenda o que está aqui. Não perca o tempo daqui. Porque isso não vai voltar mais, meu irmão. Você não vai sentir mais dores no estômago. Você não vai ter mais abandonos na segunda, na terceira eternidade que vamos viver. Eu não sei se estão entendendo, mas isso é muito profundo. Amém? O mistério da sua vontade é um privilégio dos filhos de Deus. Qual o mistério da sua vontade? Eu não sei. Eu sei que é Cristo em você. O mistério da sua vontade é que essa pessoa que habita em você todos os dias possa te direcionar, possa te alimentar, possa trazer vida à tua vida, que o teu trabalho nunca se torne a mesma coisa, porque você sabe que no teu trabalho, e neste dia chamado hoje, agora, existe uma vontade de Deus que você pode manifestar, existe uma vontade de Deus que você pode viver, existe uma vontade de Deus que as pessoas estão esperando para você poder mostrar que você é um filho, mas para eles, você é cristão, Cristo pequeno. Porque nós estamos fazendo tudo o que fazemos porque temos um irmão mais velho que nos ensinou como fazer. Você vai ser xingado. A tua resposta é que aquele que está dentro de você fala assim: eu também fui xingado. Calma, não fica bravo.
E quando você vai sendo dirigido por Ele para responder como Cristo Jesus nos ensinou, você vai ver que essa pessoa vai ver a Cristo através da tua vida. E você vai falar para ele, sabe o que? Isto não fui eu, foi Cristo. E eu posso te incluir em Cristo, você reconhecendo o seu mesmo Pai. E você poder trazer filiação sobre as pessoas. Estamos entendendo, amados? Olha o que diz aqui. Segundo o seu beneplácito que se propusera em Cristo, qual foi o propósito de nos mostrar a sua vontade? De fazer convergir nele, na dispensação das plenitudes dos tempos, todas as coisas. Fala comigo, todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas precisam convergir na vontade de Deus. Todas as coisas. Tanto as do céu como as da terra, nele. Digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme ao conselho da sua vontade. De novo, estamos entendendo que este objetivo eterno era para que no espiritual a vontade de Deus pudesse governar nossas vidas, mas também no físico, nas coisas, também Ele pudesse governar todas as coisas. Tanto as coisas que estão nos céus como as coisas que estão na terra. As duas se sujeitam à vontade de Deus. E se você pensa em filho, quando você tem esse entendimento de que eu sou filho, a primeira coisa que você tem que fazer, é que eu amo fazer a vontade do meu Pai. Por que eu sou filho? Porque amo fazer a vontade do meu Pai. Por que você se acha filho de Deus? Porque eu ouço a vontade de Deus, do meu Pai. Por que você tem esses filhos? Porque esses filhos são de Deus e eu estou fazendo a vontade de Deus com eles. A vontade de Deus é a nossa filiação, é a nossa herança. Sem a vontade de Deus não faz sentido herança. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, escuta bem, depois de que ouvistes as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fustes selados com o quê? Fala comigo, com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. Como Deus garantizou que nós íamos conseguir viver a vontade dele aqui na terra como filhos? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o trabalho diário. Isto não é de um momento, isto não é de um arrepio, isto se trata de uma vida constante, sendo guiados por Ele para nos conectar com a sua vontade. Irmão, se você está numa igreja e não entendeu o propósito pelo qual você está nessa igreja, você está ali para poder ser guiado pelo Espírito Santo, para poder viver a vontade de Deus nesse lugar. Às vezes a gente fala tudo que a gente quer Deus, tem pessoas que falam não. Claro. Aí ele fala, como não? Se a gente vai viver em Cristo, tudo é Deus. Tudo, vamos chegar lá. Tudo vai cooperar. Tudo, aqueles que amam a Deus, isso a gente vai tocar mais para frente. Ela está falando assim, quando a gente está em Cristo, tudo o que acontece, se verdadeiramente está em Cristo, tudo coopera para bem. A questão é, nós estamos em Cristo ou não? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias. Eu não posso sair de Cristo. Lembre-se que crer em Jesus Cristo é um ato de fé pública. É um ato de fé onde você, pela fé, vive o que vive. Porque crê. Então, cada vez que a gente mente, nós estamos saindo de um plano de fé onde nos diz que a mentira não é a nossa natureza. A mentira não faz parte da nossa natureza, ao contrário, é a natureza de Satanás, do diabo. O diabo é o pai da mentira. Aleluia. Quero que vocês possam abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 2. Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 11. E aqui vai fazer mais sentido tudo que a gente está falando. Eu precisava primeiro trazer o entendimento eterno, mas eu quero que você entenda que este entendimento eterno, onde Deus nos planeja, onde Deus pensa em nós, Ele tem um objetivo terreno.
Ele não é só uma coisa mística ou espiritual. Ele tem um objetivo para que aquilo espiritual seja visível em nosso tempo. Só que se nós não entendemos a nossa filiação, nós nunca entenderemos para que nós estamos aqui. Amém? Olha o que diz aqui. E se o espírito aquele que dos mortos, se tu puder ARC. Almeida, revista corrigida. Se tiver ela. Eu leio a mesma. Ou ACF. Isso. Isso. Obrigado. É porque daí vocês leem lá e eu leio aqui. Diz assim. Lembra da aula passada foi o espírito vivificante? Sim? Esta vai fazer todo sentido com o que a gente ministrou na última aula. Diz assim: e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu espírito que habita em vós. O objetivo de Deus trazer a vida eterna para nós é que a vida aqui na terra começasse a fazer sentido, mesmo sendo carnais, mesmo sendo humanos. Porque depois da queda de Adão, a vida aqui na terra perdeu sentido. Éramos mortos para a vida eterna. Dentro do desenho eterno de Deus, a conexão entre os céus e a terra tinha se conectado. Ou seja, estava em vão. Fala comigo, era em vão o tempo aqui. Havia vaidade. Não existia propósito de Deus para pessoas que estavam mortas para Deus. Por que estavam mortas para Deus? Leia em Efésios capítulo 2. Porque elas estavam fazendo as suas vontades e seus desejos carnais. Qual o sentido de ser filhos de Deus eternos? Sermos criados para a sua vontade. Quando nós estamos aqui na terra, sabendo que somos seres espirituais, mas fazendo os nossos desejos, indo atrás das nossas vontades, priorizando os nossos propósitos pessoais, nós estamos mortos para Deus, meus irmãos. Parece bonitinho falar, não, porque eu sou filho de Deus para fazer a sua vontade. Não, calma. É que você não é filho de Deus se não está fazendo a sua vontade. Está a visão de Deus sobre a humanidade. Hoje aqui na terra, existe um filho que perdeu a conexão com Deus, chamado Adão. Hoje está aqui na terra. E Adão hoje está fazendo as suas próprias vontades. Da mesma forma, eu falei um pouco isso na aula passada, da mesma forma que nós nos movemos pela vontade de Deus, e quando nos movemos pela vontade de Deus, é o próprio Deus se movendo na terra. Da mesma forma, quando nos movemos pelas nossas próprias vontades, é o próprio Adão se movendo nas suas vontades. Isto é muito forte, amados irmãos. Quando nós nos movemos através do Espírito Santo, em outras palavras, estamos vivendo para Deus. Estamos tendo vida em nossos corpos mortais. Estamos vivendo algo para Deus, onde a história, o objetivo pelo qual nós fomos enviados, está valendo a pena. Eu quero que você pense isso. É como se tu envia teu filho para a escola e você pergunta para ele, o que você aprendeu lá? Não, eu fiquei brincando na rua. Calma, não. Mas eu te enviei para a escola. Mas eles me deixaram sair. Ou eu me escapei. Você vai ter um filho de 20 anos na tua casa, ainda falando assim, mamãe, me dá o teteiro. Me dá o teteiro, nós falamos. Me dá o mamá. Você fala, meu Deus. Não. Alguém tinha que te ensinar que existe como a fazer matemáticas, como cuidar do nosso corpo. Alguém tem que te ensinar isso. Eu acho que estou fazendo o exemplo errado, porque isso você faz na casa. Mas estamos entendendo, né? Existe um objetivo de nós enviar nossos filhos para lugares onde eles vão ser ensinados por pessoas especializadas. E se nós enviarmos, eles não aprendem o objetivo pelo qual está indo, mais para frente nos vai custar caro. Vai nos custar caro. E pense num cara que estudou medicina e fez uma especialização de neurocirurgia.
cara ficou bebendo todas as aulas, mas ele se formou. Que só quando esse cara faz a sua primeira operação, às vezes é o primeiro morto no seu histórico. Estamos entendendo que precisamos fazer valer a pena o tempo que Deus nos permite estar aqui na Terra. E esse tempo, irmãos, em termos de experiência, em termos de fazer valer a pena aqui, é quanto da vontade de Deus você viveu até hoje. Se tem um termômetro que meça a tua vida de filho aqui na Terra, se chama vontade de Deus. Vontade de Deus. Seguinte. De maneira que, irmãos, já estamos como filhos, irmãos, né? Somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Olha isso aqui escrito. O que está se falando? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Estamos entendendo? A vontade de Deus é a forma que o Espírito manifesta, nos imparte seu Espírito, nos ministra a vida de Deus. Quando a gente pensa em mortificar a nossa carne, nós não mortificamos a nossa carne proibindo ela. Você tem algum problema na sua carne? Tem dificuldades para mudar algo? Não pense no que você não deve fazer. Não é a maneira correta hoje, nosso tempo. A maneira correta é pense o que o Espírito está te falando para fazer. Pense no que Deus quer que você faça. Ah, mas eu estou fazendo algo errado. Se Deus está te pedindo, faça. Ah, mas eu fiz um pouquinho errado. Então faça mais do que Deus está te pedindo. Faça mais do que o Espírito Santo está te falando. Faça mais do que o Espírito Santo está te falando. Meus irmãos, por consequência, você vai mortificar a sua carne, porque você vai provar da vida que tem no Espírito. E isto não se compara à morte que gera a tua carne. Não se compara. O deleite do Espírito, o deleite de fazer a vontade de Deus, não se compara ao deleite de fazer as nossas próprias vontades. Irmãos, o que os homens, as pessoas tentam achar no sexo fora do casamento, eles poderiam ter encontrado em um casamento chegando virgem. Só que ele achou que seu prazer sexual encontrou numa, depois não deu muito certo, veio outra, depois outra, depois outra, depois passaram 100 pessoas, ele nem sabe mais se gosta de mulher. Se perdeu, se corrompeu tanto a sua própria vontade que nem ele sabe o que ele quer. Mas se uma pessoa acredita na vontade de Deus de permanecer virgem até o casamento, encontrar sua esposa, ele vai entender por que ali há prazer. A vontade de Deus não se entende, amado. A vontade de Deus não é para tentar entender conforme este padrão humano. A vontade de Deus você vive, experimenta, morre a este padrão humano e depois diz, valeu a pena. É maravilhoso, valeu a pena. Eu sempre falo para os jovens, amanhã eu estava iniciando uma conferência de jovens, sempre falo para eles, cara, vale a pena chegar virgem ao teu casamento. Por quê? Não importa o porquê, só chegue e você vai me entender. A vontade de Deus, conforme os nossos padrões humanos, não faz sentido, amados. Olha quantos aqui gostam de que alguém bata no teu rosto e coloca outro. Quantos aqui adoram isso? Quantos é, ai, nossa, me humilharam, me humilha mais, vai, de novo. Não existe isso para nosso padrão. Não existe. Mas quando alguém te humilha e você mostra outra face, você entende que alguém humilhou essa pessoa. Quando alguém está ferindo, você vai olhar desde os lados de trás, onde ela foi ferida primeiro, e você pode ser o cara que vai curar ela. Se você mostra teu corpo, se você mortifica a tua carne para mostrar que existe um corpo maior do que esse corpo que ele foi maltratado. Qual é esse corpo? O corpo de Cristo. Os filhos de Deus, que pela vontade de Deus se humilham, perdoam. Tem uma cultura de restauração, onde a humilhação não tem poder, ao contrário, você vai ver que a pessoa está brava, você vai falar assim, irmão, desculpa, o que está acontecendo? Posso te ajudar em alguma coisa? A pessoa vai se desfazer. Façam, não tentem entender, façam, vocês vão ver que isso é real. Quantas vezes as pessoas vêm para me humilhar, para me xingar, e a resposta que eles têm, nem eles entendem.
Eu não tenho como explicar isso. Eu estou vivendo. Tenho várias experiências, várias experiências onde os caras queriam me bater, dos caras queriam me xingar, dos caras queriam me roubar. Tem uma que roubar, essa veio aqui na minha cabeça, fresquinho. Eu estava indo para a igreja. Não me lembro tanto. 6 horas da manhã, pegava ônibus, 2 horas para ir na igreja. É longe a igreja, na Bogotá, Colômbia. Eu me lembro que tinha um relógio, eu tinha pagado em 70 mil vezes. Eu era pobre. A questão é que chega o cara e fala assim, me dá tudo que você tem. Eu falei, não. Me dá o relógio, me dá não sei o que, eu não me lembro que tinha celular. Eu falei, tá bom, tudo bem, pode. Aí eu fui entregando, aí eu falei para ele assim, tá bom, você sabe que você está roubando o Filho de Deus? Então o cara falou assim, como que é? Sim, eu estou indo para a igreja. O cara começou a chorar, começou a chorar. Ele falou assim, devolveu tudo, pegou tudo e falou assim, eu sei que é o que acontece quando eu roubo um filho de Deus, pode ir embora. Eu falei, obrigado, só que ele foi embora. Eu encontrei esse cara depois. Eu não saí da Colômbia até ver esse cara dentro da igreja, sabia? Esse cara se converteu. Eu não sei qual é a história. Pode ter roubado outros, caso de morrer, eu não sei. Mas a experiência com um filho de Deus, ele nunca se lembrou. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Não importa se as pessoas querem me roubar. Se eu faço conforme a natureza da carne, eu ia revidar, eu ia bater nele. Eu não sei o que poderia ter acontecido esse dia. Mas eu preferi ser guiado pela minha natureza do meu espírito. E esse foi o resultado. Tem um monte, mas eu não vou falar porque não tenho tempo. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, fala comigo, esses são ruios de Deus. Fala comigo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruios de Deus. Sabe o que significa ruios? Significa amadurecer. Significa eles cresceram. E esse é o objetivo de Deus para nos enviar aqui na terra. Tudo que a gente está falando é um processo, amados irmãos. Não é de um dia para outro que Deus vai nos falar, vai para tal lugar, fala tal coisa para... Não é assim. Mas algum dia inicia. Quando inicia? Quando você toma consciência de que você não é daqui e que você veio aqui para fazer a vontade de Deus. Então vai vir o primeiro que vai querer te roubar. Qual é a tua resposta? A tua resposta é poder ser guiado pelo Espírito de Deus. Então você está crescendo. Você está apontando para uma maturidade espiritual, onde teu Pai Eterno não está te vendo mais na escolinha, está te introduzindo numa faculdade. E este é o agrado do Pai para nós. É ser ruios, filhos de Deus maduros. Para que fomos adotados? Para ser maduros como Cristo aqui na terra. Isso vai fazer muito sentido, tá? Olha o que diz aqui. Esses são os ruios de Deus, os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez, fala comigo, outra vez. Estades em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, fala comigo, teknon, de Deus. E aqui vem outra palavra sobre filhos. São filhos, crianças. Ele está falando assim, você se lembra quando não eram filhos? Sim, éramos escravos. Escravos de quê? Das nossas vontades. Nós estávamos no mundo fazendo o que a gente queria. Só que vivíamos em temor, vivíamos em medo, vivíamos escravos da pornografia, do alcoolismo, de tudo que você se lembra. Aqui está falando, quando você recebeu o Espírito e recebeu a adoção, você nasceu como uma criança espiritual, filha de Deus. Mas ele está falando assim, por favor, não retrocedam. Não retrocedam sendo filhos de Deus, nascidos de novo, indo atrás das suas vontades de novo, só que usando a Deus. E aqui o negócio vai ficar mais denso, vocês vão perceber que o ambiente vai mudar. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, especificamente, não precisa ir, só quero que vocês anotem. Gálatas capítulo 4, versículo 1, que o filho menor, a criança, sendo criança,
não tem diferença nenhuma de um escravo. Um filho de Deus que não amadurece não se diferencia do mundo. Só tem rótulos diferentes. Quais rótulos? Eu quero minha casa, eu quero minha bênção, eu quero meu milagre, eu quero meu carro, eu quero minha mulher, eu quero meu, só que em nome de Deus. E aí dão dinheiro para que o pastor fale de Deus e ele fala exatamente o que ele queria ouvir. Sabe o que Deus está falando? Cara, se lembra quando estava no mundo? Era a mesma coisa, só que em nome da macumbaria, em nome da feitiçaria. Aí você queria a sua casa, você queria seu esposo, você queria, mas através da macumbaria. E Deus está falando assim, não é para isso que eu adotei vocês. Lembre-se que existe um plano mais alto, existe um plano maior, que é poder me agradar e crescer e entender por que eu dou direções para vocês. Os ruios. Quando a criança é pequena e não amadureça, não tem nenhuma diferença do escravo. Irmãos, quantos aqui querem ter filhos de 20 anos nas suas casas, ainda dependendo que você faça dormir ele na sua caminha? Irmãos, isto não é a ordem de Deus. Isto não é a ordem de Deus. A ordem de Deus é que você possa crescer à estatura de Jesus Cristo, o Filho perfeito, o varão, que chegou a uma estatura, uma estrutura, onde pelo Espírito Santo, Ele o dirigiu para chegar lá. Vocês acham que Jesus já nasceu pronto? Não. Essa é a grande diferença entre Adão e Jesus Cristo. Adão nasceu adulto, ele não teve processos de amadurecimento. Jesus Cristo, o último Adão, nasceu um bebê no ventre de uma mulher. Ele teve que estar sujeito a um pai, ele teve que aprender a reconhecer a sua paternidade biológica. O meu nunca apareceu, mas se nós tivermos, você tem que se sujeitar a eles. Como vai se sujeitar a um pai espiritual grandioso se teu pai biológico você não dá bola nenhuma? Entende? Entender os princípios de Deus, eles em um tempo da nossa vida representam bases, fundamentos, princípios, rudimentos, onde os nossos pais biológicos nos ajudam muito, mas isso é só o início, amado. É só o início. Como vamos nos sujeitar a um Deus Senhor se ainda temos os nossos chefes aqui na terra, não fazemos nada que nos pedem? Somos péssimos servos, somos péssimos filhos. Aleluia. Irmãos, é muito poderoso entender que Deus está falando assim: não tenha medo. Quando o medo ele sai, o amor que vai te amadurecer entra. Amém. E você não vai temer. Não vai temer para quê? Olha o versículo seguinte. E aqui é onde entra o amadurecimento. Eu não sei se esse era o tema de hoje, mas eu acho que alguma coisa faz sentido, né, pastor? Eu estou falando de filiação. Diz assim: seguinte, e se nós filhos somos lobos, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos. Ixi, aqui começou o pesado. Eu estou traduzindo: se com Ele sofremos. Quem quer sofrer aqui, levante sua mão. Aleluia. Irmãos, nós precisamos padecer para nos tornar ruins. Este padecimento, eu quero que seja arrancado da sua mente. Não é o padecimento do mal, é o padecimento da vida. Uma coisa que minha filha padeça porque caiu, quebrou a perna e teve que ir no hospital. Está chorando. Padecimento, não é verdade? Sofrimento. Isso não estava dentro da natureza, não era para a gente estar se quebrando a perna. Algo eu não percebi, eu me descuidei, ela se descuidou, ela fez algo que não deveria ter feito. Alguma coisa fora da vida aconteceu que quebrou esta vida natural, entende? Só que quando ela vem e se conecta, o sofrimento do processo é maior para curar do que a própria dor. O Felipe se fraturou bem feio, né? Tu teve... O que foi que aconteceu?
6 parafusos. Tem 6 parafusos. Ele me disse, eu me lembro, que quando ele se quebrou a perna, ele nem sentiu a dor. Porque o corpo mesmo produz algo que uma adrenalina nem sente dor. O problema foi o tempo de processo para a cura, entende? Porque se isso é uma dor para a vida, e se isso é uma dor onde não deveria acontecer, onde é fora da vida, sim, isso que eu estou querendo falar. Uma coisa é que minha filha tenha febre, porque há algum tipo de comida que ela comeu errada, uma moeda está estragando o seu estômago, sim? Outra coisa é que minha filha tenha febre, eu levo no hospital e não sabe o que está acontecendo, e os médicos fazem todos os exames, está tudo bem, de repente ele levanta a boquinha dela, um dente está crescendo. Aí o médico fala assim: calma já, tranquilo, entendimos tudo. Só que eu falo assim: não, minha filha tem 39 de febre, ela está chorando. Eu falo: calma, ela está crescendo. O médico, quando entendeu o padecimento porque ela está crescendo, porque a vida dela está crescendo, e vai deixar de amamentar para comer algo mais sólido, ele diz assim: fica tranquilo, isto vai passar. Esta febre, este padecimento momentâneo está fazendo vida nela. Esse é assim como Deus vê os nossos padecimentos. Quando você está na vontade de Deus, você também vai padecer, irmão. Só que este padecimento está gerando uma medida do Filho de Deus maior do que antes de você tinha. Na vontade de Deus também vamos passar dificuldades. Na vontade de Deus também vamos sofrer. Só que este sofrimento está fazendo que Cristo cresça em mim. Esse sofrimento está fazendo que eu aprenda mais de eternidade e não daqui. Quando você chega a uma estatura de maturidade, as coisas daqui não fazem mais sentido. E você vai estar dormindo no meio de uma tormenta. As pessoas vão morrer. E Jesus lá dormindo, porque ele sabia que ele ia chegar no outro lado. Ele não estava preocupado no que ele estava fazendo, porque Deus tinha falado: eu preciso de você lá. E se Deus falou, ninguém pode parar a Deus. A vontade de Deus é o nosso bunker espiritual. A vontade de Deus é o lugar mais seguro dentro desta terra. A vontade de Deus, quando você tem uma palavra de Deus, quando você tem uma direção de Deus, meu irmão, céu e terra vão passar, a palavra não vai passar. Se você é empresário, irmão, tem que orar mais. Você precisa receber mais direções de Deus, para que as vontades de Deus se estabeleçam na tua empresa. Essa é a tua garantia que tua empresa vai ser inabalável, mesmo no meio de uma pandemia. Porque você está amando a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Olha o que diz aqui o seguinte: porque para mim tem 1%, tecnon para ruios, né? Lembra? Tecnon para ruios. Esta condição de tecnon vai crescendo. O filho pequeno vai crescendo. Diz assim: porque para mim tem 1% que as aflições. Quantos gostam de aflições aqui? Ninguém levantou a mão. Mas vamos começar a gostar delas. Deste tempo presente não se compara com a glória que em nós, fala comigo, em nós, não sobre nós, não através de nós, não, aqui dentro. Toda a formação de Deus é aqui dentro, não é fora. Irmão, se você hoje é rico e se torna bilionário, não é garantia que Cristo cresça em você. Isso não me garante. As coisas de fora que crescem não quer dizer que Cristo cresceu aqui. Ao contrário, às vezes, não estou falando que é sempre, às vezes aqui vai crescer e aqui fora vai diminuir um pouco. Não importa, porque quando você esteja diante do teu Pai eterno e entregue contas como um filho maduro, você vai falar: Deus, aquele dia eu tinha a oportunidade de fazer coisa bem grande, e pela tua vontade eu deixei de fazer. Sabe o que Deus vai te falar? Servo fiel e justo, porque você fez a minha vontade. Muitos lá nos céus, irmãos, vamos chegar falando assim: Senhor, expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizamos, fizemos maravilhas. E Deus fala assim: eu não sei quem são vocês. Não, Pai, não existe Pai sem vontade de Deus. Em outras palavras, nós podemos usar aquilo que é de Deus para fazer as nossas próprias vontades. Isto para Deus não serve. Isto para Deus não faz sentido. Por quê?
Porque como filhos de adoção, estamos na mesma natureza do primeiro filho, o primogênito. E o Filho de Deus, escutem bem, nele, a Bíblia diz, estava a plenitude do poder de Deus. Você tem noção do que é isso? O que criou os céus e a terra estava nele. Em outras palavras, se Jesus lhes falar assim, Jerusalém, que se destrua agora, a cidade ia cair. Se ele falasse assim, anjos desçam e destruam tudo, iam descer. Nele estava a plenitude do poder de Deus. Só que sabe o que ele fazia? Ele falava assim, Deus, o que eu faço hoje? E eu submeto esta plenitude à tua vontade. E em alguns momentos o pai falava assim, cura todos. Se fosse comigo. Se fosse eu e Jesus, já faria tudo errado. Que eu falaria assim, hoje Deus, papai pediu todos, ei, todo mundo, sejam curados no mundo. Aí o paralítico anda, surdo. E eu falo assim, meu Deus, o Deus do céu Deus está sendo visto, porque eu estou fazendo. Não. Deus não quer que você faça. Deus quer que você seja muito maior do que fazer. Porque em outra ocasião, em um lugar bem bom para fazer milagres, chamado Tanque de Betesda. Quantos se lembram do Tanque de Betesda? O Tanque de Betesda foi o melhor momento que Jesus poderia ter curado todo mundo, sabiam? Porque eles esperavam um anjo que se movia. Em outras palavras, ia ganhar um monte de seguidor nesse dia. E todo curado. O paralítico andando, o cego, todo mundo doente. Ele poderia ter falado assim, gente, ei, essa fonte sou eu. Então agora, sejam todos curados. E me sigam. Jesus, Não, ele não fez isso. O que ele fez? Ele curou um só. Aquele que ficava lá atrás, porque ele era o primeiro que entrava. Ele não conseguia correr, não conseguia andar. E sabe qual a grande loucura desse momento? Não é se Jesus podia curar ele, é se Jesus queria curar ele. Eu quero levantar ela. A vontade de Deus se estabeleceu nesse lugar, mesmo sendo sabendo que eu podia curar a todos. Que poderoso! Porque não importa se hoje você é bilionário e tem bilhões na sua conta, estes bilhões debaixo do domínio de Deus vai fazer a vontade de Deus em toda a terra. E não é tua casa, teu avião, tua Ferrari. É Deus sendo visto aqui na terra. Quantos queremos crescer a essa realidade? Levante suas mãos. Que oração? Meu Deus, já passou o tempo. É até as 9h30 ou não? Até as 9, né? 9h30, aleluia. Temos tempo. Olha o que diz aqui, seguinte. Vamos até o 37, tá? Diz assim. Porque aqui vamos dar sentido, amém? Crescimos, entendimos que as aflições vão gerando em nós um peso de Deus, as aflições vão gerando em nós uma maturidade, então não tenhamos medo das aflições. Se você recebe um diagnóstico médico, câncer, 6 meses de vida, você não pode temer como antes você temia. Você tem que falar, valeu médico, obrigado. Deus, o que é isso? Que Deus me deu palavras e que eu ia viver até meus netos. E você vai começar a botar as palavras de Deus sobre a tua vida. E aí você decide, ou você acredita no câncer, ou você acredita nas palavras de Deus. Se você é maduro, você vai crer pela fé que você já foi curado para poder viver aquilo que Deus falou. Essas são nossas formas de viver aqui na terra. Ou você vive pelo que as pessoas dizem, ou você vive pelo que seu pai diz. Essa é a tua responsabilidade quando você crê. Por que, amado? Porque alguém que não tem pai, chamado órfão e Adão, está esperando que você mostre a verdadeira paternidade de Deus. Olha o que diz aqui, seguinte versículo. Por quê? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos ruídos de Deus. Existem pessoas, isso é teu vizinho, esse é teu chefe, esse é teu amigo da faculdade, esse é tua colega de trabalho. Ela está esperando que um filho amadurecido se manifeste no seu trabalho. Eles estão esperando. Eles estão esperando que aqueles que acreditam na eternidade e não na corruptibilidade aqui na terra se manifestem e possam mostrar que o dinheiro não é maior do que a honra, que o dinheiro não é maior do que a palavra,
do que dinheiro não é maior do que tua testemunho de vida. Como isso trazemos? Vivendo a paternidade de Deus em nossas vidas. Por quê? Olha o que diz aqui. Porque a criação, fala comigo, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Adão está preso nisso aqui. Vaidade é ausência de eternidade. Vaidade não é orgulho. Vaidade não é uma pessoa que fala assim, eu quero. Não. Vaidade é uma pessoa que não tem noção de eternidade. Há muitos irmãos dentro da igreja católica que fazem coisas muito boas debaixo de uma ambiente chamado vaidade. Porque eles fazem o que as pessoas precisam. Nós fazemos o que Deus diz que as pessoas precisam. Uma pessoa que não ama ouvir a Deus para saber o que Ele quer é uma pessoa que está sujeita num tempo onde tudo que ela está fazendo vai se perder no tempo. Porque você, irmão, se ama a vontade de Deus, tudo que você faça vai valer a pena. Porque existe um livro eterno. Esse livro se chama o livro da vida. E nesse livro já estão escritas as obras de Deus. E nesse livro se escreve o que você faz em Cristo. E nesse livro que vai se julgar pela igreja, daquilo que Cristo fez na sua igreja. Porque é importante entender isso, porque nada do que Cristo não me fale não vai aparecer nesse livro. Em outras palavras, eu vim à terra fazendo coisas muito boas, ajudei pessoas doentes, fiz o que eu achava que era correto, e Deus falou assim, não estava no livro. Em outras palavras, você fez em vão 80 anos perdido naquilo que você achou bom ou ruim. É bom falar do ruim, perdão. É ruim falar do ruim? Não. Vamos deixar para depois, não sei, me confundi. Porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Sabe quem colocou essa pessoa ali? Foi Deus. Deus sujeitou as pessoas na vaidade. Isso é muito interessante, pastor, porque o homem mais sábio da terra, para os homens, chamado Salomão, ele sabia que cada vez que olhava para os céus, havia algo acima dos céus, além do que ele podia conhecer. Salomão foi o homem mais sábio pela sua experiência humana. Em ele não habitava o Espírito de Deus. Em outras palavras, não tinha experiência dos céus. E Salomão, ele experimentou todo tipo de vida aqui na terra. O cara mais rico e o cara mais pobre. O cara mais casto e o cara mais promíscuo. Todos os extremos da vida que o homem pode ter, Salomão viveu. Para quê? Para que ele pudesse chegar a uma conclusão. A vida aqui na terra, sem saber o que tem lá nos céus, tudo é vaidade. Em outras palavras, ele está falando assim: eu tenho uma sabedoria humana, e ela consegue fazer de tudo, só que ela não sabe fazer de tudo guiado pelos céus aqui na terra. E ele falava assim: acima do sol, existe um tempo fora deste tempo aqui terreno. Irmão, Salomão, se estivesse nesse tempo, seria um homem diferenciado. Porque ele foi, infelizmente, uma pessoa que deturpou a imagem do seu pai. Porque ele era um órfão. Ele não tinha o Espírito de Deus. Ele não tinha a eternidade que nós temos hoje aqui, sabendo que temos um Pai eterno. Ele fluía na sabedoria humana, nós fluímos na sabedoria dos céus. É diferente. Em outras palavras, você não precisa ser um rei, você não precisa ser um cara super estudado, você não precisa ser ninguém aqui na terra, você só precisa ser um filho obediente. Quando você é um filho que ama seu pai, quando você ama ouvir a seu Senhor, você se torna maior que todos os reis da terra. Porque você não está sendo guiado pelo que você faz, você está sendo guiado pelo que seu pai fez por você.
Você recebe a herança de Deus, porque sabe que nada do que você faz aqui, sendo o rei mais forte da terra, o mendigo mais horrível, vai agradar a Deus. Nada. O único que vai agradar a Deus é seu filho amado em você. O único que vai agradar a Deus é que você entenda que o Filho de Deus que te fala, esse é o que verdadeiramente alegra o coração do teu Pai. Ah, meu irmão. Quero que vayamos a 28. Só para finalizar, porque senão eu vou me passar bastante. Qual o objetivo de hoje nós entendermos esta adoção? É o propósito eterno de Deus. Qual o propósito eterno de Deus? Está aqui, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se lembra que todos estão num ambiente de amor? Se lembra? Desde sempre fomos predestinados em amor, para que através do amado, para estar perante dele irrepreensíveis, santos, em amor, em amor, em amor. Porque o amor de Deus, meus irmãos, é um ambiente de pai e filho. O amor de Deus não é um sentimento bonito. O amor de Deus é um pai querendo que seu filho cresça e entenda a vida. O amor de Deus de um pai, daqueles que são chamados conforme a seu decreto. Fala comigo, o seu propósito. Seguinte, porque os que de antes conheceu, também os predestinou para serem que? Fala comigo, conformes. Conformação é o objetivo da nossa vida aqui na terra. Sabe qual foi o objetivo de Adão antes de cair? Adão não foi criado, Adão foi formado. Nós somos criados em Cristo. O nosso início é lá em cima. E a forma a qual Deus nos envia é aqui embaixo. Que forma? A imagem de Deus aqui. Você entende que Jesus, o Filho de Deus, nunca mais vai ser uma pessoa? Uma vez foi um só, chamado Jesus Cristo. Mas depois de que ele foi à cruz, nunca mais vai ser um só. Irmão, sabe quantos bilhões de células você tem dentro de você? Sabe quantos órgãos você tem dentro de você? Sabe quantas células você tem de você? É muitas. Em outras palavras, o que Deus nos está falando é que aquele Filho de Deus que estava perfeito e pleno em Jesus Cristo, ele se deu em muitos filhos diferentes. Por isso que o que você conhece de Deus, este irmão não conhece. E o que você conhece de Deus, esta irmã não conhece. E o que esta irmã não conhece, você não conhece. Só que quando a gente se reúne, eu conheço, ele conhece, ele conhece, ele conhece. Em outras palavras, precisamos um dos outros. Precisamos da graça de Deus que Ele depositou em você. Você não é qualquer um, meu irmão. Eu quero que você entenda isso. Você é um filho amado de Deus, onde tem uma parte necessária para o corpo de Cristo. Esta parte necessária está se conformando, está dando forma todos os dias. Como? Sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa trabalhadora. Aquilo que Cristo está se revelando a você, especificamente a você, é o que eu preciso, que não está em outra área, que está se revelando em outra área, que está se revelando em outro lugar. Mas quando a gente se encontra e você me fala do seu pai, eu falo assim, meu Deus, é que eu preciso de você. Eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros como filhos amados, que amam fazer a vontade de Deus. Por isso que ele fala, todas as coisas contribuem. Sim, você teve um câncer, eu quase morri num acidente, o pastor quase morreu do coração, os três recebemos milagres. Que tal se nós sentamos e falamos, o que foi que Deus te mostrou? Quando ele falou, você foi, Deus me mostrou que eu não morro mais. Esse é o meu caso, eu quase morri em Covid. Eu fui até o último, eu tinha que estar entubado, tudo. Eu falei para Deus, Deus, se é para morrer, me leva. Só que Deus me cura e abre meus pulmões miraculosamente. Sabe o que Deus falou para mim? A palavra que eu recebi depois de quase morte foi, filho, porque você
tu não morre. Falei, meu Deus, é verdade. Quantos aqui sabem que não morremos? Amém. Isso que para mim se tornou uma verdade. E quando eu vou orar por enfermos, é tão forte na minha vida isso, que eu não consigo ver essa pessoa enferma. Eu não consigo ver essa pessoa morrendo. Eu não consigo. Meus olhos não enxergam mais morte nas pessoas. E quando eu chego para ela, em estado de câncer terminal, sem poder ter uma resposta dos médicos para a salvação da sua vida, eu falo assim: Cristo tem vida para a tua vida. Os meus olhos queimam. Por quê? Porque eu passei por isso, meu irmão. Isso não mais se torna mais um versículo bíblico. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Não, Ele me curou. E se Ele me curou, Ele tem poder para te curar. O negócio muda. Meus irmãos, é para isso que nós somos filhos de Deus. Para que aquela situação horrível que você está passando, você experimente a conformação do Filho de Deus na tua vida. Para que a imagem dele se mostre através da tua vida. E aos outros que não têm pai, você possa falar assim: eu tenho um pai que pode te curar. Eu tenho um pai que me libertou das drogas e pode te libertar. Eu tenho um pai que não tinha nenhum centavo e ele pode te prosperar. A fim de que ele seja o quê? O quê, meu irmão? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Quando você exalta a imagem de Cristo, você atrai os órfãos. Quando você mostra que você tem um pai, os órfãos falam: como eu faço isso? Irmãos, eu finalizo com isso. Sinto que eu devo parar agora. Eu tenho um irmão biológico de sangue. Quando meu pai nos abandona, minha mãe, o irmão mais velho vai com a gente, que não era de sangue, e o mais novo, a gente ficou juntos. Só que o mais velho já tinha, acho que 20 anos, e ele sai de casa. Só fico com o meu irmão do mesmo sangue, mesmo pai e a mesma mãe, sim? Irmãos, eu me converto com 11 anos. Sabe quantas vezes eu tentei ministrar Jesus Cristo para ele? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes levei ele para a igreja, não gostava, não estava. Eu falava assim: mas por quê? Vocês entendem que existe uma vida orgânica nas plantas? Vocês entendem que a semente de mamão demora menos ou mais do que a semente de jabuticaba? Entendem isso? Entendem que cada fruta tem uma estação? Entende? Existe um propósito para cada fruta? Existe uma vitamina que se gera em cada estação? Isso é uma palavra muito boa, tá? Coma nas frutas da estação. Porque para Deus a fruta da estação é a fruta que você precisa na estação que está vivendo. Em outras palavras, para a estação de frio, as frutas que se deem no frio vão te dar a imunidade para o frio. Sabiam disso? Já sabia, eu que acho que não sabia. Mas para mim é interessante. Por quê? Porque tudo cumpre um propósito além do nosso. E é assim que você tem que enxergar a tua conversão. Porque eu me converti com 11 anos e você se converteu com 31. Para uma pessoa com 31 fala assim: meu Deus, que tarde que eu me converti. E eu posso falar assim: nossa, que sorte, eu me converti com 11 anos. E aquele que se converteu com 60 anos fala assim: meu Deus, que eu com 60 já é. Não. Porque a conversão não é um problema nosso. A conversão é um problema dentro da sabedoria de Deus que ninguém entende. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: quando Deus decidiu me iluminar e trazer luz, eu me converti. Em outras palavras, você não tem poder para fazer nenhum filho de Deus. Eu não tenho como converter a ninguém, porque isso é uma coisa lá do meu pai. Quantos aqui decidiram nascer? Levanta sua mão. Fala assim: eu quero nascer bem naquela época e morar em Balneário Camboriú. Amém? Quantos aqui nesse ano? Ninguém. Quantos aqui decidiram ser daquele jeito? Se eu pudesse, eu mudaria parte aqui da gordura. Seria um pouco mais fino.
Só corre na praia. Essa é uma palavra do meu pai que me exorta falando assim, é possível sim. É verdade. Tá certo, tá certo. Eu que estou falando besteira. A questão é, nós não temos domínio sobre essas coisas. Nós só precisamos conformar a imagem do filho aqui dentro. E quando o pai quer salvar a teu irmão, teu primo, tua tia, você já está pronto para mostrar um testemunho de vida. Eu me converti com 11 anos. E eu recebi uma palavra para abandonar a Colômbia e vir morar no Brasil. Fiquei até os 22 anos, 21 anos. Então foram 10 anos com meu irmão, convertido. Meu irmão, a vida dele e a minha vida totalmente diferentes. Não é que era melhor ou pior, diferentes. E eu falava, irmão, vamos para a igreja, não quero. Fazemos o quê? Não quero. Ele me via orando, ele me via na madrugada, indo nas igrejas, indo caminhando para a igreja, voltando chovendo. E ele falava assim, cara, que doideira que está fazendo? Eu falei, não, mas eu sou crente. A questão é que no último dia da minha ida da Colômbia para o Brasil, morar definitivamente, eu chamo minha mãe e meu irmão, falo assim, eu estou indo para o Brasil, e eu não vou voltar mais para a Colômbia, eu tenho uma palavra de Deus. Só quero que vocês saibam que eu amo vocês, obrigado por tudo. Meu irmão me para e fala assim, Camilo, eu não aguento mais. Fico olhando para você, calma, como é que é? Eu não aguento mais. Não é possível que você viva essa vida e eu viva essa vida. Sabe o que ele falou para mim? Essas foram as palavras dele. Eu quero seu pai. Por 10 anos você vive uma vida totalmente estranha. Sair? Fique em paz, por favor. Deus abençoe. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Deus abençoe. Não estou brincando, por favor, vai em paz. Eles precisam viajar. Estão indo em paz, tá? Deus vai usar muito vocês lá em São Paulo. Mesmo que se perca, é o melhor momento. Vamos orar por eles? Vamos orar por eles? Vou resumir agora. Sabe o que aconteceu? O meu irmão, ele falou assim, eu quero ser pai. Por que há tanta diferença? Nesse dia, o meu irmão, depois de 10 anos, ele se converte ao Senhor. Ele cai de joelhos chorando. E ainda recebe o batismo do Espírito Santo sem nunca ter recebido, nunca nem saber que existia esse batismo do Espírito Santo. E eu fui para o Brasil, doido na minha cabeça. Falei, meu, que doideira. No outro dia eu tinha meu avião para voltar para o Brasil. E essa foi a minha revelação. Eu nunca fiz nada. Mas eu sei que todos os dias que Deus, Pai, meu Pai, me mandava fazer algo, por exemplo, no meu caso, Ele falou para mim, eu não quero que você trabalhe, estude a palavra e faça faculdade. Eu pago tudo. Meu irmão, isso aconteceu literalmente. Para ele não foi assim. Eu não tenho condições, eu não tenho ninguém que vai me pagar, eu tenho que trabalhar um monte e eu não sei se vou poder estudar. E eu fui estudar a palavra, Deus me pagou a faculdade, eu ganhei bolsas, pessoas me patrocinaram e ele tinha que trabalhar o dia todo para por a noite poder estudar a faculdade dele. As nossas vidas eram totalmente diferentes. A questão é que ele sempre soube que eu tinha um pai. Sempre tinha um pai. E aquele dia ele se converteu. E hoje, talvez hoje, ele não tem uma vida igual à minha. Mas ele acredita que tem um pai. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, finalizar. Desculpe que sempre me passo querendo, né? Irmãos, se vocês leem a apostila, vocês vão ver que tudo que a gente falou está lá também, tá? Só queria que vocês entendessem que as escrituras ela é bem clara quando fala de paternidade, tem muito mais. Mas esse é um momento muito bom porque, irmãos, nós não estamos aqui para fazer clube de igrejas, nós não estamos aqui para fazer isto. Isto é muito bom, não estou falando que está errado, mas isto não transforma o mundo. Isto gera um ambiente de comunhão. Isto gera um ambiente onde o pai da pastora, o pai do pastor falam palavras e teu pai te faz alimentar dessas palavras. Nós desejamos que você também alimente outros e possa trazer para esse ambiente de comunhão. Mas a verdadeira transformação do mundo é que você viva a imagem do seu filho ali.
E que as pessoas não vejam mais o nome do Senhor, como é que é? Haroldo. Suma o Haroldo. Porque o Haroldo tem uma cultura, o Haroldo tem um jeito, ele tem uma história com seus pais biológicos, mas quando o teu pai se torna real, a tua cultura não é maior do que teu pai. Entende? Ah, porque eu sou alemão e eu sou mais sério. E se Deus quer que você seja mais tranquilo? E se Deus quer que você, que é tudo aberto, seja mais sério? Teu pai não pode mudar isso dentro de você? Sim, ele pode, e se ele quiser, eu faço tudo que ele me manda. Se nós começarmos a viver pela vontade de Deus, isso não se trata de você falar, eu, por exemplo, eu oro pela roupa que eu me boto. Eu oro por tudo, constantemente. Eu recebo todas as direções? Não, mas eu oro. O que dizer que eu falo a Deus? Que roupa eu boto? Bota tal roupa. Não vem todos os dias. Não vem. Às vezes sim. Às vezes vem, bota tal meia, tal sapato, tal coisa. Quando eu vou lá, eu entendo. Mas não é sempre. A questão é que sempre eu peço. Ó igreja, minha agenda, todos os lugares, esta sim, esta não, desmarca. Eu estou constantemente falando qual é a tua vontade. Vocês acham que Deus não quer falar a sua vontade? Ele quer. Nós que não permanecemos pedindo. Amém? Pai, obrigado por este dia. Amamos a tua palavra. Amamos, Senhor, que o Senhor possa nos dirigir. Amamos te ouvir. Senhor, nós renunciamos a toda a história passada. Essa vida que vivemos com nossos pais, de dor, de sofrimento, não é a nossa verdadeira história. Essa vida que sofremos sendo estuprados, maltratados, abandonados, essa não é a nossa verdadeira história. Eu declaro que a mente de vocês está limpa pela palavra e vocês se estabelecem na verdadeira paternidade de Deus, onde diz: vocês são legítimos em destino e propósito. As suas vidas não é um acaso, as suas vidas faz parte de um desenho perfeito, eterno. Onde seus filhos, do jeito que eles são, talvez mais ativos, mais inteligentes ou com dificuldade nos seus corpos, com problemas mentais, do jeito que eles são, fazem parte de um propósito eterno de Deus. Onde a imagem do seu filho será vista através da tua família, através dos teus filhos, através dos teus netos. E é sobre isso que tomamos posse, Senhor. Sobre tua palavra sobre nós. E não sobre o que as pessoas têm falado. Ensina-nos, Pai, que temos direito legal para usufruir da tua herança. E esta herança é teu Filho em nós. E juntamente com Ele, todas as coisas. Juntamente com Ele, a graça é suficiente. Juntamente com Ele, fomos prosperados. Juntamente com Ele, jamais nos faltará absolutamente nada. Porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado. Amém e amém.